Olá, eu hoje trago-vos aqui as minhas leituras de fevereiro. Eu acho que até foi um mês que não foi muito mau. E assim, as minhas leituras passaram por livros, digamos, livros para adultos e também livros infantis. E, como vocês sabem, eu trabalho numa biblioteca escolar e sempre que aparecem novidades eu adoro ler essas novidades e então venho aqui partilhar convosco. Esta primeira leitura, não foi a minha primeira leitura do mês, mas é a primeira que está aqui por ordem, é de Rosário Alçada Araújo, um menino escritor. Esta história fala-nos de um menino que queria ser escritor. E então ele, num dos seus sonhos, ele é levado para a Terra dos Encantos e aí temos uma fada tagarela que lhe diz o que é preciso para ele ser escritor. É uma história muito bonita, uma história de encantos e que nos puxa pela nossa imaginação, principalmente a das crianças, e vocês sabem como as crianças conseguem ter muita imaginação. Pronto, a Rosário Alçada Araújo é uma escritora que nós vamos receber segunda-feira, dia 9 de março. Vamos recebê-la na Biblioteca Escolar em Constância e ela vai apresentar alguns dos seus livros, inclusive um dos que eu tenho aqui, que também fez parte das minhas leituras de março, desculpem, de fevereiro, e eu vou-vos também mostrar. Então, eu vou-vos mostrar, este livro é também de Rosário Alçada Araújo, mais uma leitura que eu fiz em fevereiro, O País das Laranjas. É uma leitura infanto-juvenil, mas que eu adorei. Ainda tem umas boas páginas, 238 páginas. É uma leitura que se faz muito bem. E é uma história muito gira, uma história muito bonita, principalmente uma história muito bonita, porque fala-nos da altura da Segunda Guerra Mundial e nesta altura Portugal ajudou algumas das crianças que viviam nos países em guerra e acolhendo algumas dessas crianças através da Associação A Cáritas, que tentou arranjar famílias de acolhimento para estas crianças. As famílias receberam-nos cá em Portugal e esta história fala-nos de uma menina que se chama Marta. É a Marta e o Pedro, que são dois irmãos que viviam na Áustria. O pai foi para a guerra e pronto, não era uma boa altura para eles estarem a viver naquele país. E então a família preferiu entregá-los àquela família de acolhimento até que a guerra acabasse. É uma história muito bonita, uma história de amor, é uma história de amizade, de afetos. Mostra como o povo português consegue ser pessoas muito afetuosas, acolhedoras e que têm bom coração. É uma história muito bonita, escrita também por Rosário Alçada Araújo, e ela vem apresentar este livro segunda-feira, em Constância. Continuando os livros infantis, o Museu. Este livro é muito engraçado. Este livro foi o livro do mês da Biblioteca Escolar de Constância, do Centro Escolar de Constância. Eu tive lá este livro durante um mês em exposição, porque durante o mês de fevereiro nós tivemos uma exposição de arte na Biblioteca Escolar. Foi uma atividade muito gira em que os professores foram bastante receptivos ao nosso convite, ao convite da equipe da Biblioteca Escolar, que os convidou a escolherem um pintor que eles gostassem e que retratassem um dos seus quadros. E foi isso que aconteceu. E este livro, que fala de arte, fala do museu, fala de uma menina que visita o museu e que fica encantada com as suas obras de arte que lá estão expostas. É uma história muito bonita, muito, muito engraçada e acho que também iriam gostar de a ler. Depois, a última história infantil que eu li durante o mês de fevereiro foi O Livro do Pedro. Este livro é também um livro de afetos.
É um livro de Manuela Bacelar. É um livro especial. Fala-nos de uma menina, a Maria. Maria foi adotada por um casal de ambos os sexos, um casal de dois homens, o Paulo e o Pedro, e este casal queriam ser pais e ajudaram a criar esta menina e a quem ela sempre os estimou como pais. Eles davam-se muito bem, era uma família autêntica. Portanto, este livro só mostra que o importante mesmo numa família, seja ela uma família de pai e mãe, seja uma família de dois pais, duas mães, o que importa mesmo é o amor, a maneira como são criados, a educação, isso sim é o importante, o respeito por aquela família, isso é o mais importante e este livro retrata mesmo isso. Portanto, também recomendo-vos esta leitura de Manuela Bacelar. Agora vamos para os meus livros, os ditos livros para adultos. Temos um thriller, que eu falei logo aqui, eu já deixei o meu vídeo de opinião aqui no canal, o livro de João Tordo, A Noite em que o Verão Acabou, que eu adorei, eu dei-lhe 5 estrelas, adorei esta história. É um grande calhamaço. Um livro com 666 páginas, mas foi um livro que nunca me cansei a lê-lo. O João Tordo estreou-se com esta história, estreou-se com este thriller, foi o primeiro thriller dele e espero que o João Tordo volte a escrever mais thrillers porque ele tem muito jeito. Gostei muito, 5 estrelas. Depois temos Os Crimes de Hamburgo, um livro que me foi cedido pela editora Cool Books, a quem eu muito agradeço, do escritor Francisco Carvalho. Esta história fala-nos dos refugiados, portanto é um tema bastante atual no mundo inteiro, pessoas que estão a fugir dos seus países de origem porque o país está em guerra e eles vêm à procura de uma vida melhor, ou pelo menos que se sintam em segurança. É disso que este livro também fala, é um livro policial que eu gostei muito e também recomendo, dei-lhe 4 estrelas e acho que vale a pena vocês lerem, da editora Cool Books. Por último, leituras do mês de fevereiro. Já sabem o quanto eu gosto dos livros do Robert Brinza. Eu já li a série quase toda, só me falta ler o penúltimo, da série Erica Foster, do Robert Brinza. Só me falta ler o penúltimo, que é A Sangue Frio, se não me engano. Brevemente irei ler. E comecei a ler este livro, que penso que vai ser mais uma série de Robert Brinza, desta vez com uma nova inspetora, a Kate. Este livro é assim, como eu digo muitas vezes, é brutal, tem uma história espetacular e é uma história para quem tem um estômago sensível, é um bocadinho difícil, mas eu recomendo que o leiam, que façam esta leitura, porque esta é uma leitura, pelo menos a mim, prendeu-me do início ao fim. Dei-lhe também 5 estrelas, um livro da Alma dos Livros, e foi uma oferta da minha família que me ofereceu no Natal, a quem eu muito agradeço, como sempre. Eles já sabem, e eles sabem aquilo que eu gosto. Pronto, então, leituras de fevereiro, acho que não foi muito mal. 4 livros, 3 livros infantis, um infanto-juvenil e 3 livros, quase 3 de calhamaços, de livros para adultos, que eu recomendo. Os 3 livros, thrillers e policiais, e aconselho-vos a ler. Espero que vocês gostem quando fizerem estas leituras, que gostem tanto como eu, e obrigada pela vossa atenção, e se quiserem deixar aqui a vossa opinião aqui em baixo em relação às minhas leituras,
farei muito gosto em lê-las e depois responder-vos aos vossos comentários. Até à próxima!